Na questão do engarrafamento, nós temos duas situações bem distintas. Engarrafamento e retenção. No caso do engarrafamento, é realmente quando fica muito tempo parado, que aí você para o carro, bota em ponto morto, aguarda andar novamente, leva uns 10 minutos, às vezes, para andar naquele engarrafamento horroroso. Já no caso de uma retenção, que é onde tem um volume de carros, o trânsito está fluindo, ele continua fluindo, mas tem uma retenção razoável, até certa forma expressiva, né? E faz com que você tenha aquele controle de embreagens ali. Entre a embreagem, o acelerador e o freio, você vai usar bastante os três pedais, de modo a ficar em constante movimento, né? E isso traz um pouco de dificuldade, porque às vezes o carro morre, e enfim, você solta muito a embreagem. A aula, ela consiste em você fazer exatamente isso daqui, ó. Vamos lá. Olha aqui, você olhar nos meus pés, você vai entender o seguinte. É embreagem primeira e pé no freio. Estou aqui segurando. O carro da frente andou um pouco, o que eu faço? Eu libero o pé do freio e venho soltando a embreagem. Quando o carro da frente parar, eu piso na embreagem e toco no freio. Não é muito interessante que você faça dessa maneira aqui. Algumas pessoas ficam assim, ó, com o pé no freio, solta a embreagem e fica fazendo isso, ó. Não é muito bom. Por quê? Dois motivos. O primeiro deles, aumenta exponencialmente as chances do carro morrer. E em segundo lugar, o carro, ele acontece um semi-acoplamento do disco de embreagem. Então a embreagem, ela gira patinando, fazendo esse movimento. Acontece o desgaste, que também me faz lembrar e passar uma dica interessante pelo seguinte. Algumas pessoas falam assim, Júlio, ficar com o carro parado no semáforo, exemplo, tá? Com o pé todo no pedal de embreagem, faz consumir o disco de embreagem? Não. O que faz com que aumente o consumo do disco de embreagem é essa embreagem pela metade, onde acontece a semi-conexão, né? A conexão parcial, melhor dizendo, do disco de embreagem com o volante do motor, que é exatamente o que você vai usar no engarrafamento. Então, como é que você deve proceder no engarrafamento? Dessa maneira. Tira o pé do freio, andou, solta um pouquinho. Parou o carro da frente? Embreagem e para. É só isso. Agora, muitas das vezes o teu pé de tanto usar, você vai ter que dar uma ajeitadinha nele. É só você rodar a ponta do pé para fora, né? No caso para trás, que você vai conseguir fazer esse acomodamento dos pés aqui. Em alguns momentos, talvez haja a necessidade até de uma pequena aceleração para você botar uma segunda marcha. Mas se tratando de engarrafamento, normalmente é a primeira. Mas caso haja, é só você dar um toquinho no acelerador. Duas outras coisas que eu posso passar para vocês também, que são dicas bem importantes. A primeira delas, obviamente, é quando você olha para o carro da frente. Então vamos imaginar que tenha um carro aqui na nossa frente, né? Se eu ficar prestando atenção apenas nele, eu vou esperar ele andar para eu poder botar a minha primeira marcha e sair com o carro. Vai acabar me trazendo um desconforto, porque eu vou dar aquele espaço, né? Então, como é que eu faço para poder antecipar isso? Eu procuro sempre olhar além do carro que está próximo a mim. Então, eu vou olhar lá para a esquina, eu procuro um ônibus ou um caminhão que esteja um pouco mais à frente. Se aquele caminhão começou a andar, inevitavelmente, na mesma faixa que a sua, inevitavelmente, a tua faixa também vai andar. Então, você já se prepara. Embreagem primeiro e já começa a achar a altura do ponto de embreagem. Se o engarrafamento, né, o congestionamento, o engarrafamento ou a retenção, ela for numa rua de subida, numa ladeira, é necessário que você faça um macete com os pés, que aí sim você vai ter que deixar o pé no freio. Vamos lá. Embreagem. Imagina que é uma rua de ladeira. Primeira marcha. O que eu vou fazer? Eu vou soltar. Se eu tirar o pé do freio, ele vai andar para trás. Puxa o carro para trás, como se estivesse andando, vê isso. Uma puxadinha. De leve. Isso. Puxa, ele vai andar para trás. Imaginando que seja uma ladeira. O que eu faço? Eu mantenho o pé no freio. Solto um pedaço da embreagem. Tiro o pé do freio. Acelero um pouquinho e venho soltando. É o mesmo princípio de quando você faz a saída mais rápida. Você tira o pé do freio, toca no acelerador, sobe o giro do motor e depois você vem conectando o disco de embreagem. Então, só para recapitular, olha aqui, ó. Tá na ladeira? É só você fazer esse movimento aqui, ó. Aliás, tá no engarrafamento? É só você fazer esse movimento aqui, ó. O carro tá parado,
embreagem, primeira marcha, ó, embreagem, primeira marcha, ó, vamos lá. Tiro o pé do freio, o caminhão lá da frente andou. O que eu faço? Eu espero, automaticamente esse carro que está aqui vai sair também. A hora que ele sair, eu venho soltando o pé da embreagem. Andou, tiro o pé do freio, ó, e volto a soltar a embreagem suavemente. Ah, caramba, o carro parou, não tem problema nenhum. Embreagem e freia. Por quê? Poxa, posso pisar primeiro na embreagem? Não, nesse caso aqui você nem tirou o pé dela ainda. Aqui, ó. Então não é pisar primeiro nela. O teu pé ainda está nela. O treinamento de controle de pedais no engarrafamento, o ideal é que você faça esse treinamento, né, numa rua como essa, uma rua deserta, uma rua parada, assim como qualquer outro treinamento desse vídeo. Porque dessa maneira você consegue otimizar as suas aulas. Então é só você parar o carro, parou, embreagem primeira, ó, vem soltando o pé da embreagem, o carro andou, beleza, tu solta um pedacinho, tira o pé do freio e solta o pé da embreagem, o carro da frente andou. O que você faz agora? Embreagem para. Então você vai ter que ficar fazendo essa movimentação com o pé. Solta um pedacinho, o carro andou, embreagem para. Beleza. Andou de novo. Solta aqui. Andou, embreagem para. Parou, embreagem para. Então é essa repetição que faz com que você crie esse automatismo positivo no controle de pedais. É só realmente bastante prática é que vai fazer com que você ganhe, que você desenvolva a coordenação motora nos pés.